Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de HTML. Nesta aula nós vamos aprender a posicionar elementos. Vamos iniciar abrindo o programa Visual Studio Code. Selecionamos uma pasta, no caso aqui eu criei uma pasta chamada Posicionamento, e dentro dessa pasta eu criei 3 arquivos que por enquanto estão vazios. index.html, index.css e coloquei aqui uma imagem que eu baixei do Google. Então você vai no Google, baixa uma imagem de sua preferência que vai ser utilizada e você vai colocar essa imagem na mesma pasta que você criar o seu arquivo index.html. Estando no seu Visual Studio Code, você vai escrever aqui HTML e vai escolher aqui a opção HTML5. Feito isso, ele já preencheu aqui algumas coisas. A primeira linha doctype HTML, para indicar que esse é um projeto em HTML5. Depois ele coloca aqui uma tag para indicar que é um documento HTML. Começando aqui e fechando aqui. Colocamos um atributo lang en para indicar aí o idioma no qual esse arquivo será escrito. Vamos colocar aqui PT de português. Temos aqui a tag head com alguns metadados. O mais importante deles aqui é esse viewport, meta com name viewport, que é utilizado para indicar que esse arquivo seja amigável quando aberto em dispositivos móveis. Depois a tag title, que a gente já viu, para indicar o título da página. E finalmente aqui a tag body, que é onde a gente vai escrever o nosso código de hoje. Legal. Estando nesse ponto aqui, vamos inserir a tag img. Então, colocamos menor que, img, src e out. Repare que eu só escrevi img e apertei aqui o Enter e o Visual Studio Code completou para mim. Aqui em src eu vou colocar o caminho para a imagem. Se eu quiser usar um arquivo que está direto na web, eu coloco aqui o endereço da imagem, http // e aqui eu coloco o caminho que eu copiei da imagem. Como a imagem já está aqui no meu computador, eu vou colocar aqui F, que é a imagem chama-se fundo.jpg, então eu vou colocar aqui fundo.jpg. Legal. Vamos abrir aqui agora o site para a gente ver como que ficou do arquivo e simplesmente está mostrando uma imagem. Legal. Agora eu vou colocar aqui abaixo dessa imagem um texto. Vou colocar aqui um H1 para indicar que é o título da página. Só para a gente ver o que acontece. Repara que o texto que a gente colocou ficou abaixo da imagem, porque por padrão a imagem ela está aqui e o H1 ele é um elemento de bloco, então ele tenta ocupar uma linha inteira só para ele não vai ficar junto da imagem. Se a gente quisesse que o H1 ficasse junto com a imagem, aqui no HTML nós criamos 2 classes, uma para cada um desses elementos que a gente acabou de adicionar. Uma para a imagem, chamada classe minha imagem, e outra classe para meu título. E aqui no arquivo CSS criamos os seletores. Como usamos classe, o seletor é o ponto. Então ponto, o nome da classe, meu título, ponto, minha imagem. E aqui abrimos e fechamos chave, que vamos poder escrever estilos para o título e para a imagem. Só que faltou uma coisa importante aqui, que é dizer para o HTML baixar o CSS que está em arquivo separado. Então a tag é link. Escrevemos link, apertamos Enter. O Visual Studio já colocou aqui o Hell Style Sheet para indicar que é folha de estilos. E href, vamos colocar aqui index. Repare que eu coloquei index e ele já detectou aqui index.css. É o nome do arquivo que está na mesma pasta do index.html que contém os estilos.
Vamos ver se está funcionando. Vamos aqui em meu título no CSS e vamos colocar aqui um color pink para ver se vai ficar rosa. Bom, ficou aqui, então significa que o estilo está sendo aplicado. Mas o mais importante aqui é o seguinte: temos um arquivo com 2 elementos e o elemento está ficando um embaixo do outro. Eu quero colocar lado a lado. Primeira forma de fazer isso, eu vou aqui no meu título e coloco aqui Display Inline. Vou explicar já como funciona. Por padrão, o elemento H1 ele é do tipo bloco, ou seja, ele quer ficar ocupando a linha inteira só para ele. Quando a gente vai aqui e coloca o atributo display do CSS com o valor inline, eu estou dizendo para esse elemento aqui, que tem essa classe meu título, que ele deve ficar na linha inline, compartilhando aquela linha com outros elementos, não block. O contrário de display inline poderia ser block, que é o padrão do H1. Block quer dizer que ele ocupa e bloqueia para ninguém mais ocupar. Colocando inline, ele compartilha. Então agora ficou um do lado do outro. Então a gente aprendeu aqui a primeira forma de posicionar elementos. Quando a gente quer colocar lado a lado, se forem elementos de bloco, a gente muda para inline. Vou mudar aqui o cor do texto para vermelho para ficar mais fácil de ler. E agora, eu gostaria de posicionar a imagem de forma fixa na tela. Porque imagine que eu coloque aqui mais texto. Eu vou colocar aqui um parágrafo. O próprio Visual Studio Code já colocou um texto aqui para mim. Se você quiser saber como que eu fiz, eu só coloquei Loren e ele já me mostrou aqui, ó, um textinho só. Cliquei, apertei Enter e ele já trouxe para mim esse texto. Por que eu quero esse texto? Porque eu quero que vocês vejam o que acontece. Eu vou duplicar aqui, multiplicar esse texto, que eu quero que fique bastante texto aqui. Vou até diminuir o tamanho da página, porque eu quero que essa página aqui possa ser rolada, que não caiba tudo na tela. Então, aqui eu consigo rolar a página. Só que eu gostaria que essa imagem aqui ficasse de fundo da página, como se fosse o fundo da página. Para isso, a gente vai lá na imagem. A imagem tem a classe Minha Imagem. A gente vai no CSS, na classe Minha Imagem, selecionada com ponto, e coloca aqui Position Fixed. A gente está dizendo para a imagem que é para ela ficar a posição dela fixa. Repare a diferença agora. A imagem, ela está numa posição fixa da tela. Se eu fizer rolagem, repare que não importa o quanto que eu role, ó, o texto está rolando, mas a imagem está fixa. Mas ela não está atrás do texto. Vamos tentar colocar. A gente já conseguiu fazer ela ficar fixa, mas ela está atrás, ela está na frente. Vamos colocar ela para ficar na frente. Para colocar a imagem na frente, quando a gente tem um elemento um na frente do outro, eles podem ser alterados alterando uma propriedade chamada z-index. Se a gente quiser que a imagem fique atrás do texto, ao invés de na frente, nós precisamos alterar uma propriedade chamada z-index. Então, nós vamos aqui em z-index. Essa propriedade diz a ordem das coisas que estão uma na frente da outra. No caso, nós queremos que a imagem vá para trás. Então, a gente vai alterar o z-index da imagem. Então, z-index, e a gente coloca aqui um número negativo. Quanto mais negativo, mais para trás. Eu vou colocar aqui -1, vou salvar e vou recarregar. Repare que agora o texto está por cima da imagem. Se a gente quisesse que a imagem ocupasse a tela inteira, a gente poderia colocar aqui na imagem height 100
VH. O sem VH quer dizer que eu vou usar 100% da altura, aqui height em inglês, vertical. Então, 100% da altura vertical. Vertical height, por isso que é sem VH. Então, isso aqui fez a imagem ficar com 100%. No caso aqui ficou ruim, porque a imagem e o texto estão sem contraste. Então, vamos colocar aqui o texto white. Tá, só que a gente está alterando aqui só meu texto, que na verdade aqui é meu texto. Só que a gente tem muito texto aqui, a gente quer alterar a cor de todo ele. Então vamos colocar aqui uma div, é uma caixinha. Dentro dessa caixinha eu vou colocar todo esse texto aqui, inclusive o título, e vou colocar dentro. Então agora temos uma div, e dentro dessa div é que está todo esse texto, e a classe agora vai para a div. Então a gente vai mover aqui aquela classe que estava no H1 para ser a classe da div. Então agora tudo que a gente aplicar vai se aplicar a todo isso aqui, porque todo esse conteúdo faz parte da div, está dentro da div. Então eu vou colocar lá em meu texto color white. Então se a gente for aqui e salvar e recarregar, agora ficou branco. Então a gente aprendeu a colocar uma imagem de fundo, colocando position e o z-index. Nós alteramos aqui o z, position fixed, com z-index negativo. E colocamos o height para indicar que a altura é 100%. Se eu quisesse 80%, seria simplesmente mudar aqui e ele ocuparia 80% aqui da altura disponível. Legal. Agora vamos aprender um pouquinho mais sobre posicionamento. Para isso a gente vai criar aqui duas divs. Eu vou criar aqui uma div 1. Eu não vou colocar nada dentro dela, eu vou colocar aqui um ID igual a div 1. E vou criar uma outra div chamada div 2. E aqui no CSS a gente vai colocar aqui, como é ID, então é o jogo da velha, div 1, abre e fecha aqui, chave, div 2, abre e fecha chave, jogo da velha para indicar que é ID. Então na div 1 eu vou colocar aqui color, background color blue, e na outra eu vou colocar background color red. Se a gente salvar e alterar aqui e atualizar, não vai acontecer nada, porque a gente não definiu essas caixas, são essas divs aqui como se fossem caixinhas, mas não tem nada dentro delas. Então, elas não vão aparecer. A gente precisa dar, como a gente não colocou conteúdo nelas, a gente pode forçar que elas tenham altura. Então vamos colocar aqui um height de 40 pixels e também uma altura e a largura também de 40 pixels. Então colocamos um height e um width lá, a altura e a largura de 40 pixels. Agora sim nós temos as caixinhas aqui. Eu vou inclusive aumentar aqui para 200 para a gente ver mais fácil aqui. Legal, temos as caixinhas, só que novamente elas estão uma embaixo da outra. Só que agora eu queria que ficasse uma exatamente em cima da outra. Eu vou inclusive diminuir aqui essa daqui, a vermelha, para ela ficar um pouquinho menor. Só que eu gostaria que a caixa vermelha ficasse aqui no meio da caixa azul. Aí, para isso, a gente conseguir fazer o elemento ficar em cima do outro, a gente precisa de uma outra técnica aqui, que é chamada de position relativo e absoluto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar para a div 2 que o position dela é relative. Position relative quer dizer que agora, position absolute. Quer dizer que agora eu estou dizendo que para div 2
que a posição dela é absoluta, ela não respeita mais ficar abaixo ou acima da caixinha. E também vou dizer que a posição dela é top 10 pixels. Já vou explicar isso. Aqui eu estou dizendo, ó, a distância dessa div para o topo de quem? Da página, é 10 pixels. Eu vou colocar aqui 40 pixels. Então agora a caixinha vermelha eu consigo colocar ela onde eu quiser. A distância em relação ao topo está de 40 pixels. E se eu quisesse dar uma distância em relação à esquerda, então eu coloco aqui left de mais 40 pixels. Então quer dizer que agora a caixinha vermelha está 40 pixels distante da esquerda aqui e 40 do topo. Então com isso eu consigo colocar a caixinha vermelha agora onde eu quiser, bastando mover mais para a esquerda, mais para baixo. Se eu colocar 0, 0, ela vai ficar exatamente no mesmo cantinho aqui, no cantinho da página. A gente está vendo que a caixinha azul está com uma bordinha aqui, é por conta do body. Vou colocar aqui asterisco, todo mundo, margem 0. Só para forçar todo mundo por padrão a ter nenhuma margem. Assim eu consigo fazer que os elementos fiquem colados aqui no browser. Legal. Agora a gente tem a posição absoluta. Só que a posição absoluta, por padrão, se você não falar nada, é em relação à página inteira. Mas imagine que eu tenho uma outra div aqui, e essa div, todas essas divs que eu criei antes vão ficar dentro dessa outra div que eu acabei de criar aqui. Eu vou chamar aqui de id igual a div py. E vou aqui no CSS e vou colocar aqui na div py, jogo da velha, div py. Eu vou colocar também uma largura e uma altura. Também vou colocar uma cor verde. Eu vou colocar aqui 500 pixels. Tá, legal. Agora temos a caixinha verde aqui que está englobando todas as outras aqui. Só que agora eu queria que a caixinha vermelha ela tivesse uma posição em relação à caixa verde, não em relação à esquerda. Como a caixinha vermelha, que é a div 2, é filha da div py, eu posso dizer aqui que a div py, a posição dela é relative. Isso aqui eu estou dizendo, olha, todos os meus filhos que quiserem dizer que a posição deles é absoluta, eles são absolutos em relação a mim. Então, isso aqui a gente coloca no py. Então, o primeiro dos pys da div que seja position relative é em relação a ele que o absoluto vai ser. Vamos salvar aqui e ver o que acontece. Ó, o div py está com position relative, mas o vermelho está colado na esquerda, então isso aqui não alterou nada. Agora, se a gente pegar o verde e colocar aqui que o left dele é 100 pixels, então eu estou deslocando a caixinha verde 100 pixels para a esquerda. Repare que o vermelho foi junto. Por que o vermelho foi quando o verde foi? Porque o verde é o pai de todo mundo. Quando o verde vai, os filhos vão juntos. Só que o vermelho, ele tem posição absoluta em relação ao div 2, com 100 pixels para a esquerda. Vamos colocar aqui. Aqui está com 0. Vamos colocar aqui agora 100.
Repare agora que o vermelho está 100 pixels para a esquerda, mas não 100 pixels para a esquerda da página, 100 pixels para a esquerda do verde. O verde está começando aqui. O verde já está com uma distância dele, mas não importa. O vermelho vai colocar 100 pixels de distância para o primeiro pai dele, que é do tipo relativo. Então, colocando o position relativo no pai, faz com que algum elemento filho que queira ser absoluto, vai ser absoluto em relação a esse. Se a gente tirar aqui o position relativo do pai, repare que o vermelho agora está 100 pixels em relação à tela, em relação ao site. Então, esses 100 pixels de quem tem posição absoluta é sempre em relação ao pai que seja relativo. Se não tiver nenhum pai na hierarquia, então se eu colocar aqui uma outra div, temos agora uma div que contém outra div que contém outra div. Se essa div aqui, a div 2, quiser ser position absolute, ela vai ver quem é o meu primeiro pai que tem position relativa. Ele vai procurar aqui. Se esse não tiver, ele vai procurar aqui. Se esse não tiver, aí ele vai usar em relação ao body. Então, por padrão, ele vai seguir o body, a não ser que a gente vá em algum pai dele e diga que o pai tem position relative. Então, é assim que a gente faz position absolute e utilizando position relative para alterar a prioridade ali, em relação a quem. Então, com isso a gente conseguiu agora posicionar um elemento na frente do outro e colocar ele em qualquer posição dentro desse outro, através de position relative e absolute. E por último, eu quero ensinar uma última coisa de posicionamento, que é o seguinte. Imagine que a gente tem 3 parágrafos. Eu vou colocar aqui P1, P2 e P3. Eles vão aparecer um debaixo do outro. Só que se a gente quiser que eles fiquem lado a lado, um jeito de fazer isso também serve para div, serve para parágrafo. Vou inclusive criar aqui uma div e vou colocar aqui, vamos chamar aqui pelo nome completo, verde, azul. Então vou colocar aqui verde e azul. São IDs. Eu quero que eles tenham height de 100 pixels, a altura de 100 pixels e uma largura, width, de 100 pixels. Só para a gente conseguir ver essas caixinhas aqui. Azul, verde e azul. Então, ID igual a verde, ID igual a azul. São as IDs. ID a gente seleciona aqui pelo jogo da velha. Salvei. A gente não colocou color aqui, background color, green e background color blue. Legal, agora temos as caixinhas. Agora imagine que a gente quer colocar tudo isso aqui lado a lado, sem precisar fazer aquele procedimento de position inline. A gente cria um pai para todo mundo. Vou criar aqui uma div. E dentro dessa div eu vou colocar todo esse pessoal aqui. Legal. E nessa div aqui eu vou colocar um ID igual a pai. Vou aqui no CSS e vou criar a classe, o seletor para o ID pai. E falo o seguinte, display flex. Só isso. Só de colocar display flex no pai, ele já faz com que todos os filhos fiquem lado a lado. É assim que funciona o display flex. Se você quisesse que eles ficassem um debaixo do outro, seria, que já era o padrão, né? Mas se a gente quisesse colocar aqui,
seria flex direction column. Aí eles vão ficar como se fosse uma coluna. E se a gente colocar aqui row, eles ficam lado a lado. Então, se eu não colocar nada, por padrão já é row, que significa linha. Eles vão ficar na mesma linha. Legal. Só que o legal de utilizar o display flex, eu consigo colocar uma propriedade aqui chamada justify content. Space around. Essa mudança sutil aqui, colocando space around, significa que ele vai espaçar. Repare que agora ficou um espacinho antes do P, depois do P, antes de cada elemento agora ficou um espacinho. Então, colocar o display flex no Py permite a gente espaçar os elementos aqui de forma igual aqui, ficarem igualmente espaçados. Se a tela aumenta, o espaço vai ser igualmente distribuído aqui. Ele vai fazer o melhor para distribuir o espaço. Repare que a diferença é que aqui a gente colocou essa propriedade no Py. A gente pegou todo mundo, colocou dentro de uma caixinha chamada div, colocou a ID de Py, foi no CSS e disse que o display desse Py é flex. A gente colocou que a direção flex é row, que significa linha. Os elementos vão ficar em linha. Se a gente quiser em coluna, display column, eles vão ficar em forma de coluna, mas a gente quer que ele fique em forma de linha. E a gente disse que justificar o conteúdo colocando espaço ao redor, space around. Então essa é uma outra forma de posicionar elementos. E essa foi a nossa aula de posicionamento. Obrigado por assistir.